Muy buenos días, amables y amados amigos y hermanos presentes. Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes, também aos ministros presentes e também em diferentes países reunidos nesta ocasião. Que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês e sobre mim também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leiamos no capítulo 9 de Isaías, versículos 6 e 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, ou seja, do Eterno, fará isso. O nosso tema para esta ocasião é o pacto de Deus com seu povo Israel. O pacto de Deus com seu povo Israel. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Israel es el pueblo hijo de Dios. Israel é o povo filho de Deus. Capítulo 4. Isso está no livro do Êxodo, no capítulo 4. Éxodo capítulo 4, verso 22 diz: versículos 22 e 23 diz: e dirás a Faraó, então dirás a Faraó, assim, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, primogênito. meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Israel, o povo hebreu, como povo, como nação, é o povo filho primogênito de Deus. Porque
ha dado a luz. Deus deu à luz esse povo. Es un pueblo creado por Dios. É um povo criado por Y por Deus. consiguiente, E, una herencia divina consequentemente, tem uma herança divina por lo cual que lhe corresponde. Israel, para este tiempo final, Pelo qual tiene la promesa de una Israel, bendición grande para este tempo final, que ha de venir. tem a promessa de uma grande bênção Y que há de vir. por consiguiente va a heredar el E, reino por conseguinte, herdará o reino prometido de David. de Davi. Este reino va a ser restaurado Esse reino será conforme restaurado a la promesa divina. conforme a promessa divina. Y es bajo ese reino que Israel E sob esse reino recibirá y tendrá é que Israel receberá e terá paz permanente. de eso nos habla Ezequiel en el capítulo 34, Disto, Ezequiel nos falou en adelante dice: levantaré no capítulo sobre ellas a un pastor 34, do versículo 23 em y él diante, las e diz: apacentará. E suscitarei sobre elas um só Él las pastor, apacentará, e ele as y apacentará. él será por O pastor. meu servo Davi é que as apacentará. Yo, Jehová, Ele lhes servirá de le pastor. seré por Dios, E eu, o Senhor, lhes serei mi por siervo Deus, David por príncipe. e o meu servo Davi será príncipe no meio Yo, delas. Jehová, he hablado. Eu, o Senhor, o disse. Jehová es el Eterno. O Eterno. Continuamos la lectura. Y estableceré con ellos E farei com elas um pacto de paz. y quitaré de la tierra E acabarei las com as feras da terra, piedras, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Aqui vemos que há um pacto de paz da parte de Deus para Israel. para Israel. Y en el capítulo 37 E no capítulo 37, de Ezequiel, do versículo 15 em diante, Ezequiel, diz: capítulo 37, verso 15 en adelante, dice: vino a mi palabra de Jehová, diciendo: E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: toma ahora un Tu, palo pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, Israel, por Judá compañeros, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. y escribe en él: E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de para Efraim, toda la casa de Israel, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. júntalos luego el uno con el otro, E ajunta um ao que outro, sean uno, para que se unam serán uno solo. e se tornem uma só vara na tua mão. Y cuando te pregunten E los quando hijos de os tu filhos do pueblo, teu povo diciendo: te falarem, ¿qué dizendo: nos enseñarás? porventura não nos declararás ¿No nos o que enseñarás significam lo que te estas coisas? propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová. El Tu Señor. lhes dirás: assim diz o
o Senhor yo Deus: tomo el palo de José eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão y de a los hijos de Efraim, Israel, sus compañeros, e a das tribos de Israel suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, serán uno, e farei delas uma só vara, y los e elas se farão uma só sobre que escribas na minha mão. E as varas, sobre que houveres escrito, estarão na tua mão perante os olhos deles. ha dicho Jehová el Señor, Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor yo Deus: tomo los hijos de Israel de entre eis que eu naciones, tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, y los traeré para de onde todas eles partes, foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à y los sua haré una terra. nación en la tierra, y los montes de E Israel, farei deles uma nação un na rey será terra, todos ellos nos un rey, montes de Israel. nunca más serán dos, E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro en dos reinos. se dividirão em dois reinos, e nunca mais se Dice que contaminarão contaminarán ya más com con sus os seus ídolos, ídolos, con sus abominaciones, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações y los em limpiaré, que pecaram, y me serán por pueblo, e os purificarei. y yo a ellos por Dios. Assim eles serão Mi siervo o meu David será povo, rey sobre ellos. e eu serei o seu Deus. Todos ellos tendrán un solo pastor, E meu servo Davi y andarán en mi será preceptos, rei sobre eles, y mis estatutos e todos guardarán, eles terão um só y los pastor, pondrán por obra, e andarão nos meus juízos, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, e guardarão en la cual habitaron vuestros os padres, meus estatutos e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, y mi siervo e David será habitarão príncipe nela sobre ele, ellos, seus filhos e os filhos dos seus filhos, para y sempre. haré con ellos E Davi, pacto meu de servo, paz, será seu príncipe pacto perpétuo eternamente. E farei com eles um pacto de y los paz, estableceré, e será um pacto perpétuo. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para y sempre. estaré en medio de ellos, y mi E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi E os santuario gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu tabernáculo no meio deles para sempre. bendición muy grande Esta é uma grande bênção para Israel, para Israel, para los judíos, para os judeus, para ser cumplida en este tiempo final. para ser cumprida neste tempo final. Será la restauración Será a restauração de los reinos de David do reino de Davi y por consiguiente la e, restauración consequentemente, a restauração del trono de David. do trono de Davi. ¿Por qué es tan importante el trono de David? Por que é tão Y importante el reino de David, o trono de Davi e o reino de Davi? el trono de David Porque o trono de Davi é o trono terreno de y Deus. el reino de David es el reino terrenal de Dios. E o reino de Davi é o reino terreno de Esto Deus. es E embora algo que se lee, isto é algo que se lê, se ve se escuta algo muy grande, e se vê como algo muito grande, es completamente é completamente a verdade bíblica, el programa de Dios, o programa de Deus, con las bendiciones de Dios com as bênçãos de para el Deus pueblo hebreo, para o povo hebreu, para darle la paz permanente para dar a paz permanente y que Israel tanto deseja.
Quando o rei Salomão foi ungido como rei por segunda vez, como rei pela segunda vez, vejam lo que sucedió. o que sucedeu Capítulo 29, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, do versículo 22 em diante, diz: E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe obedecia. Aqui podemos ver a bênção tão grande que o reino de Davi tem, o qual é o reino terreno de Deus, e as bênçãos que virão do trono de Davi. O trono de Davi é o trono terreno de Deus. Por isso é tão importante o trono e reino de Davi para Israel e para todas as nações. É no reino onde Israel receberá a paz permanente e verdadeira, e onde a humanidade desfrutará da paz divina. No reino de Davi, que será restaurado, e toda a terra será governada pelo filho de Davi, herdeiro do trono e do reino de Davi. No capítulo 28 do livro de Crônicas, do versículo 3 em diante, o rei Davi diz: Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Esse trono de Davi, de qual reino é esse trono de Davi? Aqui diz, escolheu o meu filho Salomão para que se sente no trono do reino do Senhor sobre Israel. O trono do reino de Deus na terra é o trono de Davi. E o reino de Deus aqui na terra é o reino de Davi, no qual
el hijo de David, o filho de Davi, el ungido, o ungido, el Mesías príncipe, o Messias príncipe, se assentará e reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Ahí es donde Israel Aí será feliz. é onde Israel será feliz. Ahí es donde Israel Aí é onde Israel recibirá receberá grandes bendiciones divinas. grandes bênçãos divinas. Dice la Escritura A Escritura diz que las naciones que llevarán as sus nações levarão suas riquezas a Israel, riquezas, sobretudo Jerusalén. a Jerusalém. Por consiguiente se convertirá Consequentemente, Israel se converterá en el lugar no lugar de bolsa de valores da Bolsa de Valores mundial. a nível mundial. Si las riquezas van a ser llevadas a Israel, Se as riquezas serão levadas a Israel, entonces pois então ahí aí estará la administración de la economía estará a a administração nivel mundial. da economia a nível mundial. É porque Será la no reino do Messias, Jerusalém será a capital do el mundo. reino del Mesías. ¿Ah? Tão simples assim. Cuando la persona sabe estas Quando uma cosas, pessoa sabe destas coisas, ajuda ajuda a Israel a Israel como nação como nación y a todos los judíos e a todos os judeus y bendice e abençoa Israel y a todos los judíos. e a todos os judeus. Recuerden que Génesis capítulo 12 dice, el que te bendiga será bendito. Recordem que no Gênesis, no capítulo 12 diz: quem te abençoar será bendito, quem te amaldiçoar será maldito. Es un pueblo É um povo que tem tiene una bendición tan uma bênção tão grande que bendecir que, ao la abençoá-lo, persona recibe bendición, a pessoa receberá pero bênção, maldecirlo mas la se persona amaldiçoá-lo, recibe a pessoa receberá maldición. maldição. Recuerda las bendiciones y maldiciones en el monte Gerizim, Recordem das bênçãos e das maldições lá no Monte Gerizim esas bendiciones allí mencionadas e no outro monte. las reciben también los que bendicen y ayudan a Israel. Essas bênçãos Y ahora foram mencionadas lá el e serão recebidas também pelos que abençoam e ajudam a Israel. está en las manos de Dios, del Dios de Israel, en la obra E o futuro da raça humana que Él llevará a cabo en está nas mãos de Deus, do Deus de Israel, na obra que ele fará neste tempo final, no restabelecimento ou na restauração do reino de Deus aqui na terra, profetizado como a restauração do reino de Davi con un trono, e com um trono, trono o trono de David. de Davi. Por lo tanto, Portanto, habrá un David haverá sentado en el trono um Davi sentado no trono terreno de Deus. no David literalmente, Não Davi, literalmente, senão um Davi, que se sentará que se assentará en el trono de David, no trono de Davi reinará e reinará sobre la casa de Jacob sobre para a siempre, casa de Jacó y su para reino no sempre, tendrá fin. e seu reino não terá Este fim. es el reino que traerá la Esse é o paz reino para que todas trará a paz para las Israel naciones. e para todas as Por nações. tanto, Portanto, en el programa de Dios no para programa de Deus para Israel, hay un futuro glorioso há um futuro glorioso profetizado para ser hecho realidad para ser uma realidade en el
no tempo final, en el día posterior, no último dia, por el cual se levantará pelo qual o el arcanjo arcángel Miguel Miguel y el arcángel e Gabriel o arcanjo Gabriel con sus ejércitos se levantarão com seus exércitos para hacer que se cumpla para fazerem lo que está com que profetizado se cumpra para bendición del pueblo hebreo. o que está profetizado para a bênção do povo hebreu. Ese es el pueblo terrenal que tiene la bendición de la restauración de los reinos. Esse é o de David, povo terreno que tem a bênção da restauração do reino de Davi com seu trono, donde se ejecutará o trono de Davi, onde o filho de Davi, o príncipe de el paz, príncipe de paz. se assentará. Y si es el príncipe de paz, E se é o príncipe de paz, trará a paz para Israel, seu povo, y para todos, e para todas as nações. porque su reino Porque se extenderá por el mundo entero. no seu reino a paz se estenderá pelo mundo inteiro. Oremos Portanto, oremos por Israel, porque el tiempo para el porque o cumplimiento tempo para o cumprimento de esta promesa desta promessa está está a la mano. à mão. Hemos visto que el reino Vimos que o reino de Davi de David es el reino de Dios é o reino de Deus en la tierra. na terra. Y hemos visto que el trono de David es el trono de E vimos Dios que o trono de Davi en la tierra. é o trono de Deus na terra. É o trono terreno de Deus. Es una bendición grande É uma grande que bênção nadie le puede quitar al pueblo hebreo. que ninguém poderá tirar do povo hebreu. Y lo mejor que todas las naciones pueden hacer es E o melhor que todas as nações podem fazer é o que a Escritura diz, muchos pueblos se unirán que muitas nações, muitos povos se unirão a Israel y buscarán e buscarão de Israel. ao Deus de Israel. Pero dice también que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren. E a Escritura também diz que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11 versos 1 al 15. Zacarias no capítulo 14, versículo 9. Todo 11. Isaías no capítulo 11, versículos 1 ao 15. Habacuc, capítulo 12, Sobretudo, versículo verso 14. 9. E Abacuque no capítulo 2, versículo 14. Una Portanto, haverá um ensinamento verídico del Dios verdadero, do Deus verdadeiro, que es el Dios de Israel. que é o Deus de Israel. Porque hay un Porque Dios, há um só Deus, Dios de Israel. o Deus de Israel. Y por cuanto la tierra será llena E del porquanto conocimiento a de la terra gloria, será cheia do conhecimento da glória do Senhor, la humanidad tendrá la enseñanza del verdadero Dios. Y de todo el programa. a humanidade terá o ensinamento do verdadeiro Deus e de todo o programa correspondente ao tempo do reino de Davi, que será establecido, que é o reino de Deus que estará estabelecido na terra. reino que será Reino restaurado, que será restaurado, reino de Davi será e trono restaurado, que será restaurado, en el cual se ejecutará no qual o filho de Davi David, se assentará, heredero o herdeiro do trono al trono y del reino. do reino de Davi. Es ahí É aí donde Israel recibe onde la paz Israel receberá imperecedera a paz imperecível
Por isso, para este tempo final, para este tempo final, la promesa es que Elías a promessa é de que Elias virá. vendrá Elias sonando virá soando la trompeta de la a fiesta trombeta da festa das trombetas y proclamando la paz imperecedera e proclamando a paz imperecível no reino do ungido, del ungido, del Mesías, do Messias, do filho de Davi, para bendición para a bênção del pueblo hebreo do povo hebreu y de todas las naciones que e de subirán todas as nações a Israel en que este se reino. unirão a Israel nesse reino terreno. Por tanto, Israel Portanto, Israel de parte de Dios tem da grandes parte de cosas Deus que hacer grandes promessas que serão cumpridas en este tiempo. neste tempo final. En este reino van a estar también Os cristãos que ajudam a Israel los cristianos, também estarão nesse reino, porque porque los demás que ayudan os que mais ajudam a Israel los cristianos que han são os cristãos que reconheceram a bênção tão grande tiene para que Israel. Deus tem para Israel. Por tanto, Portanto, habrá en este tiempo neste tempo final, un despertamiento haverá um espiritual despertamento espiritual en Israel, em Israel, porque en el ciclo estamos no ciclo divino divino para o cumprimento de la era mesiánica, da era messiânica, con todas las bendiciones com todas as bênçãos prometidas y en para a la era mesiánica, e na era messiânica, grandes bendiciones para grandes para el bênçãos pueblo hebreo para o povo hebreu y para todos e los para que están todos unidos y os que estarán estiveram unidos e que estarão unidos com Israel, ayudando orando a Israel. e ajudando a Israel. El pacto eterno de Dios O pacto eterno de Deus con su pueblo Israel. com seu povo Israel. Hay un pacto de Dios. Há um pacto de Deus. Dios estableció un pacto Deus estabeleceu um pacto ahí con ao el rei rey David, e com o rei Davi, de que el reino de que o reino será el reino será de o David, reino de Davi, y el trono será el trono de e o David, trono será o trono de Davi, y el heredero al reino, e o herdeiro do reino, el hijo de David. o filho de Davi. Tan sencillo como Tão es. simples assim. Así es que hay grandes bendiciones Assim, para Israel. há grandes bênçãos para Israel, Y cuando hay grandes e quando há bendiciones son lluvias grandes bênçãos, são chuvas de bênção para Israel, para Israel, para lo cual hay que prepararse para o recibir qual todas terá de se preparar para receber todas essas grandes bênçãos que há. Dios ha hecho un pacto con el rey David Deus fez um pacto com o rei Davi de que de que su reino y o su seu trono reino será e o seu trono serão para siempre. para sempre. El Mesías de príncipe O Messias príncipe ou ungido heredará herdará ese reino esse reino con ese trono. com esse trono. Habrá una lucha, Haverá uma luta, pero la victoria está mas asegurada a para vitória está assegurada para o reino de Davi.
Está profetizado que o reino de Davi, que é o reino de Deus na terra, terá a vitória. E assim, nós teremos a paz permanente que tanto a alma de cada ser humano deseja, porque sem paz não há felicidade. Portanto, necessitamos a paz. E essa paz virá no reino de Davi, o qual é o reino terreno de Deus, com um trono, o trono de Davi, o trono terreno de Deus. Ou seja, a esse reino e a esse trono será transferido tudo do trono e reino celestial. Para que tenham uma ideia da bênção tão grande que há para o povo hebreu e para todos os que ajudam Israel e para os cristãos que ajudam a Israel e que viverão nesse reino, no reino de Deus aqui na terra. Para mim, foi um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião, lhes dando testemunho do pacto eterno de Deus com seu povo Israel. Para recibir a Cristo y ser bautizadas en agua en su nombre. E como no meio do cristianismo se dá oportunidade às pessoas para receberem a Cristo e serem batizadas na água no seu nome, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, poderá fazer isso nestes momentos e estaremos orando por você. Esteja você aqui presente ou em algum outro país. Vamos dar alguns minutos e em seguida oraremos pelos que recebam ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador em diferentes partes do mundo. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e deles a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião e nós continuaremos nos vendo na próxima sexta-feira e no próximo domingo ainda estaremos por aqui. E assim estaremos nos vendo durante esses dias. Vamos orar por estes jovens, por esses jovens que vieram aos pés de Cristo. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas, estes jovens e seus familiares que vieram a Teus pés para que lhes dês o perdão, a salvação e a vida eterna. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e deles o novo nascimento, logo após serem batizados na água no Teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Agora eu deixo ao ministro correspondente em cada país, en Buenos e aqui em Buenos Aires, para que les indique a la para que indique às pessoas que receberam Cristo que cómo o que hacer para ser bautizados en agua. e como fazer para serem batizadas na água no teu nome. Que les guarde con Que Deus os abençoe e guarde, que continuem desfrutando um dia feliz, lleno de las bendiciones repleto das bênçãos de Deus. de Dios. La bendición de Dios A bênção de Deus é a que enriquece y no añade tristeza, sino e não acrescenta tristeza. alegría. Porém, o que acrescenta é alegria, regozijo. Que vivirá la persona eternamente. A pessoa saber que viverá eternamente no reino de Deus é algo que produz segurança e felicidade. Que Deus continue abençoando a todos todos, e a todas. pasen todos Que todos passem muy um buenos días bom dia y buenas tardes. e uma boa tarde para os lugares que já Tarde. é de Haya tarde, pasado que já tenha passado 12 del mediodía. do meio-dia. Y allá en Puerto Rico, que Dios le E bendiga lá em Porto Rico, que Deus grandemente a todos abençoe grandemente a todos e a todas y les llene de paz, de amor e que encha os seus corações vuestros corazones. de paz, de amor e de felicidade.